Olá, boa tarde para você. A violência em sala de aula não se restringe apenas às escolas brasileiras. Na Rússia, agora pela manhã, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas num ataque com faca em uma escola. 12 pessoas foram hospitalizadas. Uma professora e 2 alunos de cerca de 15 anos estão em estado grave e passam por cirurgia. 2 suspeitos foram presos e o caso é investigado como tentativa de homicídio. Um garoto teria ficado bravo com postagens feitas contra ele em redes sociais. E nessa edição do Mundo Meio-Dia, você vai ver também. Duplo atentado mata mais de 30 pessoas no centro de Bagdá. Susto a bordo, avião sai da pista e vai parar em barranco na Turquia. Surto de gripe coloca a Europa em alerta. E o flagrante do motorista que perdeu o controle da direção e fez o carro parar no segundo andar de um prédio. É agora no Mundo Meio-Dia. E a semana começa violenta no Iraque. Na manhã desta segunda-feira, um duplo ataque suicida deixou dezenas de mortos e feridos no centro de Bagdá. A última atualização é de que pelo menos 36 pessoas morreram e 91 ficaram feridas. Foi o segundo ataque em apenas 3 dias. Segundo o Comando Conjunto de Operações iraquiano, 2 suicidas se detonaram na Praça Al-Tayaran. O local é uma importante zona comercial e ponto de encontro para trabalhadores. Várias ambulâncias foram chamadas e levaram as vítimas para hospitais da região. Um forte dispositivo de segurança foi mobilizado no local e até o momento nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. E a atitude do presidente, na verdade, daqui a pouco a gente vai ver sobre aquele assunto da repercussão em torno do pronunciamento de Donald Trump, que chamou alguns países com nome completamente vulgar. Agora a gente destaca uma outra notícia sobre o desabamento de um mezanino que deixou pelo menos 75 feridos em Jakarta, capital da Indonésia. O acidente aconteceu no prédio da Bolsa de Valores. Uma parte do piso do primeiro andar desabou e os escombros caíram no terra. As imagens são impressionantes. Olha só o momento. Incrível, né? Um porta-voz da polícia de Jakarta acrescentou que se trata de um acidente e não de uma explosão. O diretor da Bolsa Indonésia relatou que os feridos foram levados para o hospital e afirmou que não há mortos. O acidente aconteceu no início da tarde, no horário local, coincidindo com o horário de almoço dos funcionários. Agora a gente vai mostrar que autoridades de saúde do Reino Unido emitiram um alerta para um possível surto de gripe provocada pelo vírus H2N3. A reportagem é do correspondente na Europa, André Tal. Nas ruas de Dublin, na Irlanda, a gripe já se espalhou. Eu peguei e foi horrível, diz esse homem. Conheço 6 pessoas que passaram muito mal por dias, afirma esta mulher. O temor é de que aconteça na Europa um surto do vírus H3N2, como na Austrália. A gripe deixou mais de 170 mil pessoas doentes e provocou 370 mortes durante o inverno. Aqui na Inglaterra, o número de casos de gripe aumentou quase 80% em apenas uma semana. É o pior cenário em 7 anos. E as autoridades estão preocupadas com idosos, crianças, mulheres grávidas e pacientes com doenças crônicas que têm menor resistência no organismo e por isso ficam mais expostos ao vírus. Na Espanha, os jornais noticiaram que pelo menos 86 pessoas já morreram por causa da gripe. Em Portugal, as autoridades afirmam que a epidemia se estabilizou. No último mês, 3 mil portugueses procuraram os hospitais com a doença. Com a situação crítica, os médicos do país de Gales pediram para os doentes se tratarem em casa e evitarem procurar os hospitais para não infectar outros pacientes. Os serviços de saúde enfrentam ainda um outro problema, a mutação do vírus. A vacina não é totalmente eficaz porque o vírus agora é diferente, explicou o Dr. Kevin Kelleher, do Centro de Proteção de Saúde da Irlanda. Mesmo assim, a recomendação é para que as pessoas sejam vacinadas. E subiu para 20 o número de mortos nas enchentes e deslizamentos de terra que atingiram o estado norte-americano da Califórnia.
4 pessoas ainda estão desaparecidas, mas as autoridades acreditam que as chances de encontrar sobreviventes são praticamente nulas e que as operações continuam para recuperar os corpos. A idade das vítimas varia de 3 a 89 anos. Há cerca de uma semana, uma chuva forte causou grandes deslizamentos, destruindo áreas inteiras no estado. E ao menos 51 pessoas morreram após um ciclone atingir a ilha de Madagascar. Segundo autoridades, 54 mil pessoas estão desalojadas. O ciclone tropical Ava tocou o solo no dia 5 de janeiro, mas só agora as informações de vítimas começaram a ser divulgadas. Pelo menos 22 pessoas seguem desaparecidas. E um forte terremoto de 7,1 graus de magnitude atingiu o Peru na madrugada de domingo. Quase 100 casas foram destruídas, várias estradas ficaram fechadas por causa de rachaduras no asfalto e deslizamentos. O Centro de Monitoramento de Tsunami do Pacífico emitiu alerta para ondas gigantes, mas suspendeu depois esse alerta. Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 70 ficaram feridas. E agora a gente vai para as manchetes de alguns dos principais jornais pelo mundo. A gente vai ver aqui as imagens. O Le Monde, um dos periódicos mais importantes da França, dá destaque ao pedido de desculpas da atriz Catherine Deneuve, depois de uma posição polêmica dela. A atriz fez parte de uma carta assinada por 100 mulheres que defendem a liberdade de importunar dos homens, considerando indispensável a liberdade sexual. Claro que isso gerou muita repercussão. Já o jornal The New York Times tem entre os destaques a afirmação de Donald Trump de que não é racista. Você acompanhou com a gente aqui no Mundo Meio-Dia o comentário chulo e depreciativo de Trump sobre os imigrantes durante uma reunião na semana passada, justamente sobre imigração. E é o mesmo destaque que traz o jornal The Guardian, um dos principais da Inglaterra, com sede em Londres, o presidente Donald Trump, portanto, dominando o noticiário internacional nesse começo de semana. E logo depois do intervalo tem o nosso giro de câmeras pelo mundo. O Mundo Meio-Dia volta em instantes. Até já. Mundo Meio-Dia de volta. Vamos começar a nossa semana fazendo aquele nosso giro pelo mundo. Nós já temos aqui imagens de algumas cidades oferecidas pelo serviço de streaming Earthcan e hoje imagens brasileiras. E a gente começa com imagem aí de Copacabana, no Rio de Janeiro. Você percebe uma até que grande movimentação de turistas, né? A gente sabe que janeiro é um mês de férias, muita gente ainda viajando pelo Brasil. Nesse momento, temperatura de 27 graus na capital carioca, tem a tarde toda pela frente, ou seja, quem está livre hoje tem um dia aí para aproveitar a praia no Rio de Janeiro. Vamos para a próxima imagem. A gente sai do clima quente do Rio e agora vai mostrar neve para você. A gente tem imagens agora de Chicago, nos Estados Unidos. Faz frio por lá, claro, está nevando. Nesse momento, 7 graus abaixo de zero e o dia ainda está só começando por lá. Agora são 8 horas e 14 minutos da manhã. E para terminar o nosso giro de câmeras pelo mundo, nós vamos agora para Bognor Regis, uma cidade no sul da Inglaterra. Você vê imagens da praia, o mar está bastante agitado, mas o clima não está muito para a praia não, viu? A gente percebe um céu bastante cinzento, temperatura nesse momento é de 10 graus e por lá 2h14 da tarde. E autoridades investigam por que um avião derrapou na pista do aeroporto e só parou num barranco perto do mar na Turquia. Os passageiros, claro, ficaram em pânico e esse é um dos assuntos do nosso giro de notícias. Imagens feitas por um drone mostram onde a aeronave parou. Apesar do susto, nenhuma das 168 pessoas que estavam no avião, entre passageiros e tripulação, ficaram feridas. Um vídeo amador mostra as pessoas, momentos antes de serem resgatadas. Nos Estados Unidos, um motorista perdeu o controle da direção e o carro foi parar no segundo andar de um prédio. Nas imagens é possível ver o carro preso na construção. Segundo os bombeiros, o motorista atingiu a grade central da rua e, com o impacto, o carro voou até bater e destruir a parede do segundo andar do prédio, onde funciona uma clínica dentária. O motorista e o passageiro tiveram ferimentos leves.
O petroleiro iraniano que pegou fogo no Mar da China foi totalmente consumido pelas chamas e afundou no último domingo. A embarcação estava em chamas desde que colidiu com um navio de carga chinês há mais de uma semana. O porta-voz da equipe de resgate enviada pelo Irã afirmou que não havia mais esperança de encontrar sobreviventes entre os membros da tripulação. 32 pessoas estavam a bordo. Desde o acidente, 3 corpos foram encontrados. A caixa preta já foi recuperada. A atitude do presidente Donald Trump, que teria usado uma linguagem vulgar para se referir a imigrantes do continente africano, do Haiti e de El Salvador, continuou repercutindo no final de semana. E pela primeira vez, Trump comentou o assunto. Para se defender das acusações de racismo e xenofobia, Donald Trump parou para conversar com jornalistas ao chegar para um jantar em um de seus clubes de golfe na Flórida. Ao ser questionado sobre a declaração, Trump respondeu: "Eu não sou racista, sou a pessoa menos racista que você já entrevistou." As declarações foram consideradas escandalosas e vergonhosas pela Organização das Nações Unidas. Também durante o final de semana, ativistas projetaram as mesmas palavras usadas por Trump na fachada de um dos hotéis do presidente em Washington. Na projeção, os manifestantes criticam as falas do presidente e se referem ao hotel com a mesma expressão usada por Donald Trump durante a reunião. E antes de a gente encerrar essa edição do Mundo Meio-Dia, a gente traz a informação de que um terremoto atingiu Portugal agora pela manhã. Ainda não há informações sobre vítimas e nem danos materiais. A cobertura completa sobre esse assunto você terá na próxima edição do Hora News, que começa às 1h15 da tarde. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, nesse começo de semana. A gente tem uma semana inteira aí de Mundo Meio-Dia, trazendo as principais notícias internacionais. Uma ótima semana para você e até amanhã.